Nós estamos vivendo numa época em que os cristãos são totalmente manipulados por líderes espirituais. É hora de o povo de Deus acordar, despertar. Sempre existe uma questão que modifica todo o pensamento do cristão, né? Você pode ver que sempre tem um esquema para poder manipular a mente dos cristãos. Cristãos, eles se metem em um monte de coisa, né? Começa a falar de ideologia de gênero, essas coisas, parece que isso provoca a fé da pessoa, né? Provoca as questões morais do evangelho. E esses caras sabem disso, né? Quando eles perdem o prestígio, porque andaram fazendo um monte de picaretagem, andaram de conchavo com certas pessoas, né? E isso é muito feio para os líderes espirituais. Eu não vou aqui estar dando nomes, porque eu já falei muito sobre vários, de repente eu até falo aqui. Então você vê muitos, né? Não vou nem dar nome, Bispo Macedo, Silas Malafaia, né? Esses caras manipulam, né? O Silas Malafaia é um cara que realmente conhece a palavra, um grande pregador. O Bispo Macedo não conhece nada, né? A teologia dele é muito fraca, é um lixo que prega. Então, esses caras manipulam, eles por interesses pessoais, eles não estão fazendo pelo evangelho. O Silas Malafaia eu acho que até acredita que está fazendo pelo evangelho. E fica, povo de Deus, vocês não podem aceitar isso, porque eles sabem que algumas questões mexem com os cristãos. E os cristãos nem sabem por que estão questionando. A maioria, entenda uma coisa, povo cristão, nós não fomos chamados, quando nós fomos chamados por evangelho, a maioria de nós não temos estudo, né? Não quer dizer que somos burros, não. Porque não dependemos somente dos estudos, dependemos do Evangelho de Cristo, né? Deus escolheu os que não são para envergonhar os que são, isso está nítido. Mas tem muitas questões que estão além da nossa compreensão. Se a gente quer entender essas questões, a gente precisa sentar, ouvir, estudar aquela questão. Mas o que acontece com o cristão é que ele mal entende dos assuntos que ele fala. A gente tem que ir um pouquinho para a Bíblia, que diz, tem um texto que diz assim: não me exercitei em coisas grandiosas. Quando esse texto representa que o cara não buscou questões, se meter em questões muito além do seu intelecto, né? Então, porque tem gente que acha que é muito necessário isso. Existem coisas muito necessárias e existem coisas que não adianta você tentar guerrear, né? O que vence o mundo, a vitória que vence o mundo é a nossa fé, é a pregação do evangelho. Você não pode passar a vida toda lutando contra questões do mundo, pequenas questões. Existem muitas questões no mundo. Cadê a cura do câncer, a cura da AIDS? Pessoas estão sofrendo. A gente gostaria. Aí você vai lá. Se você tiver que estudar tudo isso para poder trazer a cura para as pessoas, você vai perder toda a sua vida e não vai conseguir. No Evangelho, você ainda tem uma possibilidade de conseguir todas as coisas. Porque se você mergulhar pela fé, todas as coisas são possíveis àquele que crê. Pela fé, você tem condições maiores do que várias situações. Deixa a ciência, deixa essas coisas para outras pessoas. A filosofia, a ciência. E vamos trilhar o nosso caminho que nós fomos chamados. Nenhum soldado em serviço se envolve em questões dessa vida. Seu objetivo é satisfazer o que arregimentou. Então, preocupe-se com a pregação da palavra de Deus. Quando é necessário confrontar, quando a hipocrisia chega, quando a política se une aos cristãos manipulados, quando você vê líderes espirituais se envolvendo em questões políticas, mas não para defender o povo de Deus, e sim simplesmente por interesses pessoais, aí sim se torna repreensível, né? Aí sim, deixe para aqueles que têm um pouco de conhecimento bíblico para poder confrontar as ideias, né? Por que eu falei muito sobre o presidente do nosso país? Porque eu vi que se tornou repreensível o povo de Deus. O cara se elege falando: e conhecereis a verdade vos libertará. Ele pega um texto bíblico
Primeiro que se batizou com um batismo falso, né? Porque não houve transformação nenhuma na vida dele. E batismo se espera uma grande mudança, se espera uma obediência ao evangelho. Um rio não pode dar dois tipos de água, ou é doce ou é amarga, né? E o cara continua exaltando o torturador da ditadura, não mudou nada. Ele se elege com esse jargão: e conhecereis a verdade vos libertará. Os cristãos ficam todos alegrinhos. Poxa, lá, um presidente de Deus, olha, ele anda no meio do povo, mas é hipocrisia. Eu não queria que fosse assim, eu gostaria que realmente fosse um cara de Deus. Só que na história do mundo que nós vivemos hoje, a política está sendo desmascarada agora pela internet. Então não há espaço para mito, gente. Não tem mito nenhum ainda. Pode ser que surja a partir daí, a partir desse momento da internet e da nossa percepção melhor das coisas. O cara usa um texto bíblico que não significa as verdades dele, não é a mentira do PT, porque esse jargão, conhecereis a verdade vos libertará, é como se estivesse falando: ah, nas escolas tem ideologia de gênero, vou te mostrar a verdade. O PT é sujo igual pau de galinheiro, vou te mostrar a verdade. Não, o texto bíblico sendo usado deturpadamente. E conhecereis a verdade vos libertará. Essa verdade é Jesus Cristo. Ele simplesmente pegou, inverteu a coisa e os cristãos ficaram igual os tolos aí. Eu sempre falo que no batismo do Bolsonaro, o pastor Everaldo nem sequer perguntou: você aceita Jesus como único suficiente Salvador? Se ele tivesse perguntado, o Bolsonaro diria sim, porque ele é hipócrita. Mas a hipocrisia maior é do pastor, porque não pergunta, porque sabe que o cara não está se batizando de verdade. É muito sujo isso, gente. É muita sujeira isso. E isso eu não posso ficar calado, porque eu estou vendo o evangelho sendo cuspido, escarrado por pastores, e eu vou ficar me calando? Não, contra isso aí eu tenho que falar, gente. Entendeu? Quanto a essa questão eu tenho que falar. Porque realmente, de fato, o que nós vemos é isso que está acontecendo. Muitas manipulações. O Bispo Macedo sempre foi um cara odiado por todos. Ele só é adorado pelos seus seguidores, né? O povo da igreja dele, que eu tenho o maior respeito pelo povo, né? Porque o povo realmente é verdadeiro nas suas convicções bíblicas, buscam o Deus verdadeiro, o que não vale nada são os líderes. Eu sempre falei isso aqui, não vou mudar a minha opinião. Mas, em relação ao mundo, ele sempre foi odiado, porque um monte de vídeos do cara ensinando a pegar dinheiro do povo. Se o povo vê os vídeos e não consegue acreditar que o cara é um charlatão, o que eu posso fazer? O que podemos fazer? Se nem com comprovação em vídeo. É muita cegueira, gente. E se você for comparar o ensinamento da Igreja Universal, esse negócio de fogueira santa, essas coisas todas das pessoas dar dinheiro, o número de escândalos que essa igreja tem, cara, é um absurdo. Não tem outra igreja que tenha tanto escândalo maior, né? Mas tem muitas aí no mesmo sentido. Porque o cara vê que tá dando certo para um, ele vai no mesmo esquema. O cristão, gente, não pode ser tão bobo assim, gente. Nós estamos em pleno século XXI. Porque quando você vai pregar a palavra de Deus, o que espera de um homem de Deus é que ele pelo menos ele entenda isso, ele compreenda isso. É muita loucura você não entender isso. Aí as pessoas falam: ah, esse cara tá querendo abrir a igreja dele, esse cara, ele tá falando isso por causa disso. Não, não estou falando isso por causa de nada, não. Eu estou falando isso por conta da verdade. Vocês precisam entender o que é separar a mentira da verdade. Nós temos um monte de crente que chega pro cara na rua, o cara tá lá, o cara é homossexual, ele para o cara na rua e fala assim: você é homossexual, você é sem vergonha, você vai pro quinto dos infernos, se arrepende. Gente, Jesus nunca faria isso. Jesus nunca faria isso. Você tem uma arranca de crente que vai lá no cemitério, pega lá a oferenda lá do candomblé, da macumba, e quebra, ou outros que tentam desfazer feitiço. Isso não é ensinamento bíblico. Pega qualquer pastor sério desse daí, pastor Nicodemos, aí, esses caras aí que pregam o evangelho aí bem, o Caio Fábio,
E vê se realmente isso condiz com as escrituras. Vê se isso condiz. Porque não é possível que a gente tenha duas falas aqui. Não é possível que a gente tenha uma liderança de metade para um lado e metade para o outro. Não. Você vai ver que uma pequena parte vai por esse lado e a maior parte vai estar falando exatamente o que eu estou falando, que isso tudo é errado. Vamos ouvir a voz do Espírito, gente. Vamos ouvir a voz do Espírito, porque se você estudar as Escrituras, você vai ver que aquilo ali não tem nada de evangelho. Aquilo ali tem mais a ver com confusão, com problema judicial, né? E se espera de um cristão autêntico. As pessoas do mundo esperam um cristão autêntico. Ele não espera um hipócrita. Ele não espera um cara que quando chega na questão que ele não sabe, ele inventa alguma coisa só para dizer que sabe. Porque é isso que muitos cristãos fazem. Você chega, vamos falar sobre a ditadura. O cara, maluco, o cara bota Cuba e Venezuela dentro do Brasil. Ele não entende o que ele está falando, mas na mente dele ele tá bombando, né? Como sabe. Só que uma pessoa que olha e fala assim, é um idiota. É um idiota manipulado. É uma marionete. Exatamente por falta desse desenvolvimento de intelecto que muita gente debocha da nossa fé. Exatamente por isso que quando você vai reclamar alguma questão bíblica, as pessoas não te ouvem, porque você não tem uma ética cristã. Você não tem, você fala as coisas sem saber. Que tipo assim, eu falo pro cara assim, você sabe o que aconteceu na ditadura? Ah, eu sei. Aí o cara começa a contar a história. Meu irmão, se você gravar, dá 3 anos de stand-up, no mínimo, para os outros rir. Porque ele nem sequer foi no Google, gente, olhar o que realmente foi. E quando vê a história, não acredita na história que muita gente que passou por aquilo está contando. Não acredita, ele prefere não crer naquilo. Ah, como é que eu posso acreditar nisso? Eu acredito em um monte de coisa no descobrimento do Brasil, acredito em um monte de coisa, mas naquela questão ele não quer acreditar. Isso que mata, porque é uma hipocrisia deslavada. Então, nós temos que ter o seguinte: se você não sabe o assunto, não tente falar que sabe. Seja autêntico. Poxa, não sei, vou estudar e vou avaliar o assunto. O cristão precisa pegar o assunto, ver, poxa, e realmente dar o braço a torcer quando é necessário. Realmente foi assim. Sabe? A autenticidade tem que estar no seu coração, governando o seu entendimento. É como as escrituras, pô. Se você está tá fazendo uma coisa errada, até o dia que as escrituras vêm e diz para você, isso que você faz é errado. Tinha uma palavra, uma vez que eu falei a um amigo, que diz assim, não é bom ser muito constante na casa do próximo, para que ele não se aborreça com você. O próprio Deus entende questões humanas, ele nos ensina questões de ética. Existe outra palavra, né, que eu vi num filme esses dias, quando a pessoa fala assim, nada, tá escrito assim, nada vale, indo-se o comprador se gaba. É quando você, imagina, foi numa série da Anne que eu vi, a pessoa chega para vender o negócio, e o vendedor fica ali desdenhando aquela peça, né? Que era um relógio. Fica desdenhando aquele relógio como se não valesse nada. E ali o cara fala, eu só estou precisando de 2 passagens de navio. Aí ele fica todo feliz porque 2 passagens era merreca para ele. E aí sabia que o relógio valia. É isso que a Bíblia está dizendo. O cara, tipo, diz que aquilo não vale nada para poder comprar o troço num preço bem inferior. E quando o cara vai embora, ele se alega, pô, me dei bem, cara, me dei bem. E isso é avareza, isso é proibido na Bíblia. Quantas vezes Jesus disse aos judeus, emprestai sem querer, sem colocar juros, né? Porque tem gente que empresta, eu vou te prestar R$ 10, quando tu vai pagar, tu tá devendo 100. Isso é avareza, né? E eles falam, empreste sem tomar nada em troca. Eu quero ver vocês. Jesus está desafiando a sociedade a agir
de uma forma bondosa. Não quer dizer que vai sempre emprestar o dinheiro, mas sabe que a pessoa que às vezes está pegando emprestado é por uma necessidade. E ali você, por amor, você empresta. Você sabe que vai tomar um calote, né? Muitas vezes você vai tomar uma volta, mas nem sempre. Mas pelo menos você fez por amor, você não fez por avareza. O importante é a relação entre você e Deus. O caloteiro, depois a gente se vira ali para. A gente se aborrece, né? Mas é importante a relação entre você e Deus. Não é que você seja obrigado a emprestar. Chega uma necessidade, a pessoa está na necessidade, às vezes seria bom você dar aquele dinheiro, né? Mas ali você não pode dar, que você também tem a sua família. E você empresta, sabendo que você pode ou não receber, ou receber aquele dinheiro cortado em milhões de pedaços, né? Com um carnê de Casa Bahia, daqui a 100 anos você recebe tudo aquilo. Mas você sabe que é justo. Você não se aproveita daquela situação para impor juros e trazer mais sofrimento para aquela pessoa. Vai resolver o problema? Sim, mas ela vai ficar com uma má impressão de você e do Deus que você serve. E isso é muito interessante. Então você vê que o evangelho tem o seu lado prático, o seu lado fiel, o seu lado humano. Então você vai estudando as escrituras.